Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um estudo de mercado. Vamos estar falando aí hoje dos nossos estudos para a semana, né? Lembrando que a semana começa de uma forma meio morna, porque nos Estados Unidos é feriado nos Estados Unidos amanhã e pode ser que tenhamos um pregão um pouco parado, um pouco travado, né? Nada garante isso, porque a gente sabe como que o mini índice funciona, a gente sabe a loucura que é, mas de qualquer forma fica aí a atenção, né? Para poder ser um dia meio parado. Antes de a gente começar aqui, não se esqueçam de dar aquele like, se inscrever no canal, ativa o sininho aí para vocês estarem recebendo as notificações dos vídeos novos. Hoje, inclusive, teve aula nova, tá lá no nosso canal, falando sobre como identificar as entradas nos time frames menores, né? Já que os nossos estudos são todos feitos no 15 minutos, mas as entradas a gente costuma fazer nos gráficos de 2, 3 minutos, e lá hoje essa aula foi muito legal, dizendo como fazer isso. Aí embaixo também tem o link aí da Hantec, quem quiser começar no Forex aprender, tem como você abrir uma conta, tá? Uma corretora séria, já há vários anos aí atuando no mercado. Tem um diferencial que poucas corretoras têm, que é você poder fazer depósitos e saques via Pix. E o depósito mínimo para você abrir uma conta na Hantec é de apenas $10, o que facilita demais a vida para quem quer começar a operar, e aí operar com uma conta micro, operando 0,01 lotes, né? Arriscando aí $1, $2, $3 de margem para pegar alguns centavos de dólares e com isso tirar aquele bloqueio que a gente tem aí no início de deixar o trade andar e deixar o trade fluir. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa do nosso estudo, a gente parte sempre para o diário, a gente vai fazer uma análise rápida aqui. A gente sabe que o preço ele está numa tendência de baixa, né? Chegou num ponto que ele fez um movimento interessante, porque ele fez um pullbackzinho, voltou. E esse candle de sexta-feira formou um engolfo de alta no diário, né? Olha só. Ele tem aqui, ó, a mínima fechando mínima, a máxima acima da máxima e abertura e fechamento para cima desse candle aqui, ou seja, então exatamente foi um engolfo de alta. Então isso liga um sinal de alerta, não que o preço possa vir a reverter. Por quê? Porque aqui a gente vai começar a fazer as marcações aqui, ó, e aqui a gente vai colocar o quê? Vamos colocar essa linha aqui com 3. Opa! Com 3 de espessura, porque ela é o quê? Ela é o choque do diário. Copiar e colar. Então a gente vai fazer uma análise um pouco... Opa, por que sumiu? Tá, vamos ver aqui os 60 minutos, o que aconteceu com esse... Ué? Tá aqui, ó. Se for parar lá longe. Então a gente vai deixar aqui, a gente deixa essa marcação aqui. Choque diário. Né, para vocês ficarem espertos. Então, e a gente tem aqui, e aqui dentro a gente faz a marcação no diário das nossas regiões, que são os próximos movimentos do gráfico, que são eles, o topo de continuidade. Esse a gente marca com a 2, marca um pouquinho mais fino. Opa, aqui. E também a gente vai marcar o fundo, topo e fundo, a gente marca os dois, topo e fundo, para a gente saber os limites do preço dentro do diário. E aqui é que eu falo a atenção de vocês, para quê? Caso o preço abra dentro, aqui vocês têm que entender uma coisa, ó. O preço, ele pode acontecer o seguinte, o preço abriu aqui, tá? Abriu aqui dentro. Ele pode vir testar para baixo, e depois ele volta e subir. Ele pode fazer isso, tá? Assim como ele pode abrir aqui,
testar para cima e depois vir para baixo. Aí ele vai fazer isso. Então, por isso que eu falo para vocês que a gente tem as linhas e a gente sempre toma cuidado. Se o preço abrir aqui, espera para ver se ele vai subir. Se ele vai abrir aqui, espera se ele vai testar o topo para descer. Por quê? Porque é a formação desse candle no diário, tá? Então, isso que vocês têm que ter atenção. Então, já que a gente já tem essa marcação aqui, só vamos dar uma olhadinha aqui para trás, nessa zona aqui. Porque aqui a gente tem essa região aqui. Né, que é esse, na verdade o order block é esse cara aqui, ó. Eu odeio isso que acontece no diário, mas tudo bem, a gente, tá, é que eu tô com o imã ligado. Tá, aí a gente faz o quê? A gente vai diminuir para os 60 minutos para ver a situação desse cara aqui. Se a gente consegue refinar um pouco mais, né? Esse order block aqui, tá? E quando a gente olha aqui, a gente consegue refinar um pouco mais. Aonde que ele tá aqui? Nos 60 minutos, ele tá aqui, ó. O que ele tá fazendo? Ele tá aqui, ó. Esse cara aqui. Por quê? É o cara que tentou, é o último cara que tentou, é o cara que tentou reverter, tá? Então, olha só, o preço subiu, aí ele tentou descer, não conseguiu, depois ele brigou aqui, né, o preço, e foi embora. Tá? Então, essa região aqui que é a região que não foi testada, certo? Então, aqui a gente tem um order block dos 60 minutos que a gente pode deixar marcado, que tá aí, e aí ele dá aquela porcaria daquele bug que tá dando no... O Profit tá brincando com a gente com isso aqui, viu? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos tentar fazer diferente. Tá boicotando o nosso vídeo aqui, o Profit, hoje. Aqui, essa região aqui. Vamos olhar no 30 minutos. A gente enxerga essa região aqui. Olha só que regiãozinha. Isso aqui. No 30 minutos. Tá? Então, que seria o quê? Olha só o que foi isso daqui. Foi um rally, base, rally. Então, aqui é que está a liquidez, tá, pessoal? Então, é isso que vocês precisam ter em mente, que a liquidez está aí. Esse aqui eu vou deixar em amarelo mesmo. Tá? Então, bora lá. Ah, não. Olha só que interessante. Ele já... eu marquei no lugar errado. Isso, cabeção. Claro. É aqui que está o order block. Que a gente está procurando, que seria o próximo alvo. Esse aí. Tá? Do 30 minutos. Mas, enfim... Voltando aqui aos nossos estudos do 15 minutos. O que a gente tem agora? A gente tem o preço trabalhando aqui nessa região, tá? E aí a gente tem aqui o nosso choque do 15 minutos. Que é o quê? É o change of. A partir daqui, né? Que a gente começa a pensar em venda continuidade do mercado. Por quê? Porque é como eu sempre falo para vocês... O preço vem fazendo movimentos de alto, fundo e topo e dá na continuidade. Se ele não conseguir romper o topo, ele abrir amanhã aqui embaixo, a gente vai esperar a volta para vender. Por quê? Porque ele quebrou a estrutura. Reparem, os fundos, ó, ele quebrou a estrutura de fundos. E aí a gente começa a pensar em venda. Antes disso, enquanto ele estiver acima dessa linha aqui, a gente continua pensando em compras, tá?
Por quê? Porque ele tem esse alvo aqui, que eu até deixei marcado com um cifrãozinho, e rompendo o topo aqui é aquilo que eu falei para vocês. É aquele teste que ele pode estar indo fazer a mitigação daquela região. Opa, perdi aqui. O teste daquela região, ou de order block, para voltar a descer. Lembrando que aqui a gente tem um drop base drop, que é liquidez presa nessa região, e aqui é onde o pessoal pode pegar o varejo despercebido. Por quê? Porque quem não está enxergando para longo prazo vai estar, rompeu o trade é de alta, e a gente sabe que a tendência macro é o quê? É baixa, e eu sempre aviso vocês, olhem a tendência macro e procurem operar a favor da tendência macro. O ideal é esperar isso aqui, ó, para operar vendido, tá? Mesmo porque você tem aqui, ó, aqui, ó, a gente tem essa linha, deixa eu colocar aqui, ó, 60 minutos. Você tem essa linha aqui, ó. Essa linha passando por aqui. Só vamos ajustar ela no 15. Ó. Que essa aqui é a linha que o varejo está enxergando, tá, pessoal? Eu sempre falo para vocês. Cuidem o varejo. Cuidem a linha do varejo. O varejo adora uma linha de tendência para operar a favor dela, tá? Então, assim, fiquem atentos. Por quê? Porque, mais uma vez, essa linha de tendência, ela pode vir aqui, dar liquidez para fazer isso aqui, e aí sim voltar a cair, tá? Essa linha de tendência que o varejo está esperando para vender, pode ser o que vai dar combustível para o preço chegar até lá no order block, e aí sim dar a venda que a gente está esperando, tá, pessoal? Então, fiquem atentos nessa região de abertura dessa linha de tendência do varejo amanhã. Fora isso, é esperar o que eu falei para vocês, tá? O ideal é que faça isso para a gente vender, né? Ou isso aqui, tá? Para começar vendendo, só se ele romper aqui. Caso ele continue subindo, é compra pensando nessa região, e chegando nessa região, a gente pode ter uma possível venda, tudo sempre daquele jeito, de acordo com o mercado nos mostrar. Então, uma faladinha rápida no dólar. O dólar, ele acabou rompendo aqui. Vamos ver o que aconteceu com esse gráfico do dólar aqui. Vou botar nos 5 minutos que o dólar não está atualizado 15 ali, não sei porquê. Mas ele ficou consolidado aqui, então a gente tem aqui esse topo de continuidade que ele precisa romper para continuar, né? E essa zona de fundo aqui, que é a região que ele pode vir a buscar liquidez. Então, assim, fora isso, tem o fundão lá, que continua válido, essa região. Então, o dólar, enquanto estiver acima dessa região verde, se ele abrir aqui, é operações de compra. Venda, ele teria que romper, só vou deixar aqui marcado esse choquezinho aqui, ó. Deixar essa regiãozinha marcada aqui, por quê? Porque se ele abrir aqui para baixo, pode ser que ele venha testar aqui para depois subir ainda, tá? Porque quando você olha no movimento macro, isso aqui é um rally, base, rally, tá? Então pode ser que aconteça isso. A venda mesmo vai confirmar se ele perder esse fundão aqui, que aí ele volta a buscar o fundo lá de trás. Certo? Então esse é o resumo do dólar. Vamos dar uma faladinha no Forex rapidinho aqui, porque o Forex está meio... Amanhã com certeza vai ser muito parado, porque todas as principais moedas são atreladas ao dólar, né? Como a moeda americana não vai trabalhar, a gente pode ser que tenha o mercado travado. De qualquer forma, a gente tem a sessão europeia que começa de madrugada e vai até aproximadamente a hora do almoço, onde dá para operar de manhã.
E na seção europeia a gente tem o EURUSD que está no gráfico de 1 hora, ele está batendo, ele já bateu aqui ele já fez o nosso movimento de quebra de estrutura e voltou para pegar liquidez. Agora o que a gente espera? A gente tem que esperar ele testar de novo, fazer um fundo mais alto nessa região aqui, testar um novo order block para ir para o alvo. Primeiro alvo é aqui, segundo alvo é essa região aqui. Tá? Isso aqui gráfico de 1 hora, aí a gente abaixa para 15 minutos, porque se vocês estão vendo aqui, ó, ele acabou de cobrar a estrutura do 15 minutos. Então o que a gente vai esperar agora? Que ele faça isso aqui, e aí ele vai dar o sinal para nós nessa região aqui, um sinal de compra, tá? Esse é o nosso, e o alvo do euro USD é lá em cima nessa região. E o USD-JPY, né? Ele segue agora, ele fez essa captura de liquidez aqui no topo, tá? Isso aqui, ó, isso aqui não é rompimento, tá, pessoal? Isso aqui é captura de liquidez. Por quê? Porque ele rompeu aqui, ó. Ele rompeu o nível, aí ele volta a pegar a captura aqui, aí ele faz isso aqui e volta aqui para cair. Então, o que a gente vai esperar agora aqui no USD-JPY? A gente espera ele quebrar uma estrutura. Reparem que ele ainda não quebrou estrutura nenhuma, ó. Ele ainda vem no movimento de baixa, tá vendo? Então agora o que a gente espera? A gente espera que ele quebre uma estrutura, volta para vir buscar liquidez aqui em cima e aí depois ele dá a grande queda, tá? Que a gente está esperando por se tratar aí de um topo histórico no USD-JPY. Euro, USD e USD-JPY, um pouco desses dois aí que eu vou falar para vocês. Só vamos dar uma passadinha aqui no índice, no HK50, para ver como que ele tá. Cadê? HK50. Não é aqui. Worksal. Works Major. Não é esse HK. Bom, então depois a gente fala do HK, não vou enrolar mais o vídeo não, tá? Era isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Tenham todos um ótimo pregão amanhã. A gente vai se falando ali no Telegram. Uma boa noite e nos vemos amanhã. Fui!